Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você tá vendo essa aula, mas essa aula aqui, eu vou te falar um negócio. Ela vai ser uma aula que, papo reto mesmo, ela vai mudar a sua vida com relação às questões de titulação, beleza? Questões de titulação. Aprenda, eu acho que eu vou botar o nome dessa aula, vai ser isso aqui, velho. O nome dessa aula vai virar o seguinte: Aprenda titulação de uma vez por todas. De uma vez por todas. Deixa eu só ver uma questãozinha aqui, a última aqui. Não. Porra, peguei pesado, né? Na questão 3. Mas beleza, vamos lá, né? Aprenda a titulação de uma vez por todas. Gostei do nome, vai ser esse mesmo. Tá. Titulação, se você for reparar bem, é um conteúdo que está dentro do bloco de soluções. Então, se você nunca viu soluções, nunca estudou a parte de soluções, cara, fica difícil você entender bem titulação, sabe? Mas é um assunto que dá para pegar. Eu só preciso saber. É mais saber concentração, né? Cálculo de concentração. Né? Isso aí depois eu posso pegar e gravar uma aula específica só para aula de concentração, mas vamos, né, começar a aula de titulação, porque até agora eu só falei, né, aviso, não sei o que, blá blá blá, enfim. Vamos lá. Titulação. O que que é uma titulação, Lucas? Basicamente, vamos aqui com a definição que eu coloquei. Pegar aqui o marcador. Tá, perfeito. Determinar a concentração de uma solução desconhecida a partir de uma solução com concentração conhecida. Lucas, então é só isso, titulação? É só isso. É você ter uma solução com a concentração desconhecida e determinar essa concentração desconhecida, né? Determinar a concentração desconhecida a partir de uma solução que a gente conhece a concentração. Beleza? Uma solução que a gente conhece. Como é que a gente conhece a concentração dessa solução, Lucas? Me diz. Pô, é porque basicamente a gente pode calcular, né? A gente pode a gente vai montar essa solução. Então a gente sabe a quantidade de massa, a quantidade de matéria, o número de mols que a gente coloca, a gente sabe o litro, a quantidade de litros que tem e a gente consegue calcular a concentração de boa. Então a gente consegue ter uma forma de medir essa concentração da solução que a gente quer. Beleza? E aí a gente tem essas duas soluções. Vai ter a solução concentração desconhecida e a solução concentração conhecida. É importante você reparar em alguns nomes, tá? A concentração desconhecida chama de solução titulada e a desconhecida chama titulante. Antes, eu gosto de pensar o seguinte, cara. Ó, a titulação, olha só como é que eu decorei. Vamos lá. Titulação, ação. É um negócio então, que vai ocorrer uma ação. Quem é que faz uma ação? Em teoria, seria alguma coisa que puxasse muito para um verbo. Eu não sei você, mas esse ante aqui, eu não sei porquê. Eu sei que verbo todos terminam em R, beleza? Mas esse ante me dá muita impressão de verbo. Titulante me parece um verbo, velho. Não é um verbo, eu sei que não é um verbo. Mas titulante parece algo que faz uma ação. Ou seja, algo que faz uma titulação. Então, o titulante é a concentração conhecida que vai fazer a titulação do titulado. O titulado é quem sofre a titulação. É a concentração desconhecida. Concentração a gente pode representar, lembrando, uma forma de representar a concentração é esses colchetes aqui, ó. Isso aqui é concentração. Talvez eu use aqui nas questões para resolver, né? Ou uma via mais rápida de escrever concentração, né? Mas concentração a gente pode representar por esses colchetes. Beleza? Então a gente tem isso. O titulante é a solução desconhecida. Opa, desculpa, é a solução conhecida. Rapaz, olha eu errando aqui, hein? É quem vai fazer a ação, né? E o titulado é quem sofre essa ação. Pô, foi, sei lá, foi impeachmentado. A pessoa que é impeachmentada, é um político impeachmentado, é a pessoa que sofreu o impeachment. Então ele sofreu a ação, né? Então o titulado é a solução desconhecida. Beleza? É isso. E na titulação você vai reparar que a gente geralmente vai trabalhar com reações ácido-base. É muito comum a gente trabalhar com reações ácido-base, principalmente por conta desse tópico aqui, ó. Desses dois tópicos aqui, tá bom? Já já a gente vai chegar lá e eu vou te mostrar por quê. Então a gente trabalha na titulação geralmente com reações ácido-base. Deixa eu marcar bonitinho com ácido-base. Ácido-base, tá bom? E na titulação, obviamente, a gente vai ter que ter algumas vidrarias da química, né? E quais vidrarias geralmente são essas, né? Vamos lá. Vidrarias usadas na titulação são escolhidas de forma que cumpram uma função específica. Só tem duas funções aqui que podem ser cumpridas numa titulação.
medir o volume usado do titulante e armazenar o titulado. E tem a função A, né, no caso. A gente tem que escolher duas vidrarias, né, basicamente. Dessas duas vidrarias, cada uma delas tem que... Uma tem que cumprir a função A e a outra tem que cumprir a função B, beleza? Então vamos lá. Uma vai ter que medir o volume usado do titulante, ou seja, da solução com concentração conhecida, né? Uma vai ter que medir o volume para saber quanto que a gente está gastando do nosso agente que vai fazer a titulação, da nossa coisinha com a solução com a concentração conhecida. E o outro é para armazenar o titulado e permitir que a solução fique rodando, entre aspas, beleza? Para manter a mistura titulado mais titulante homogênea. Eu não vou falar primeiro das vidrarias, eu vou pegar primeiro as etapas... Não, vai. Ah, vamos lá. As vidrarias acho que pode ser interessante. Sabe por quê? Ah, não, vamos para as etapas mesmo, tá bom? A gente precisa, primeiramente, nas etapas da titulação, adicionar o titulado e o titulante nas vidrarias corretas, perfeito. Então tem que ser na vidraria correta do titulado e a correta do titulante, para que eles consigam cumprir. Eu chamei de função A e função B, na verdade não existe função A e função B, né? Eu chamei de função A e função B só para distinguir as duas funções, né? Porque você sabe que vai ter duas, você tem que saber que tem duas, você vai usar duas vidrarias e cada uma vai ter que fazer uma função. Então, em teoria é o seguinte, são duas funções que tem que ser cumpridas, né, para você ter uma titulação ok, né? E para cada uma dessas funções você tem que escolher uma vidraria, né? E a vidraria que consiga fazer essa função, né? Beleza? Então, primeiro de tudo, a gente vai abrir a torneira para começar a pingar o titulante, desculpa. Então, o que vai acontecer, Lucas? Me explica melhor, me explica melhor. A gente vai colocar, por exemplo, aqui o titulante. E a gente vai colocar aqui um recipiente com o titulado. Aqui está o titulado, em verde, tá bom? E aqui está o titulante. Deixa eu botar em rosa aqui. Deixa eu botar rosinha. Nossa senhora, ficou muito desproporcional, mas tá bom, né? Deixa eu fazer um biquinho aqui, uma pontinha. Beleza, então aqui é o título. Deixa eu botar em rosa. Titulante. É a concentração conhecida. É a solução que vai fazer a titulação, que vai causar a titulação. Enfim, é isso, tá bom? E aí o que a gente vai fazer na titulação? A gente vai abrir a torneira para começar a pingar o titulante. Então a gente pega aqui, vai ter uma torneirinha, você vai reparar, que vai começar um pinga-pinga. Pinga-pinga. Pra pingar o quê? Caraca, apaguei demais agora. Pra que a gente consiga pingar. Não vai ter como, né, velho? Não vai ter como. Vai sim. Pra gente conseguir pingar do titulante aqui no titulado, né? E aí começar a mexer com a titulação. Depois, quando for atingido o ponto de viragem, fecha essa torneira e contabiliza o volume gasto do titulante. O que é o ponto de viragem? Tá aqui no bloquinho abaixo, tá? E aí você vai reparar por que a gente trabalha com reações ácido-base. Porque basicamente é o seguinte, ó. O ponto de viragem é o momento em que a solução muda de cor, né? Indicando que a solução mudou de caráter devido ao indicador ácido-base. Então, o que a gente vai fazer, ó? Tem aqui o titulado, tem aqui o titulante. Beleza. No titulado, eu vou colocar um indicador ácido-base. Por que eu vou colocar um indicador ácido-base? Porque aqui, geralmente, repare o que eu falei. Geralmente a gente trabalha com ácidos e bases, né? Então aqui eu vou colocar um indicador ácido-base. E aqui vai ser, por exemplo, sei lá, vai ser o ácido, né? Então, no indicador ácido-base vai estar indicando, sei lá, uma cor tal, né? Uma cor... Vamos supor que esse indicador ácido-base que eu coloquei, ele indica azul, cor verde para ácido e cor rosa, para base. Beleza? Então o que a gente faz? Aqui tá rosa, mas não é por conta do indicador ácido base não, porque aqui a gente não coloca o indicador ácido base. A gente coloca o indicador ácido base aqui. Opa, repara, aqui tá verde. Se a gente colocar o ácido base aqui tá verde, aqui é uma solução ácida. Então aqui é ácido. E a gente vai pegar um titulante básico. Por quê? Repare. No titulante básico, a gente vai ter a concentração dele conhecida. E aí a gente vai abrir a torneira e vai começar a pingar aqui dentro o titulante, né? O titulante vai começar a ser pingado aqui no titulado. E repara, o que a gente também tem que fazer? A gente tem que manter esse titulado aqui em movimento constante. Então ele tem que estar sempre rodando, girando, né?
para que homogeneize a solução. Então tem que fazer uma forma de homogeneizar essa solução aqui. Sempre está rodando aqui para toda vez que for pingar aqui, já espalhar para toda a solução e ficar de forma homogênea, de ficar para todo mundo, né? E aí vai começar a pingar. Quando acontecer o ponto de viragem, o que é o ponto de viragem, Lucas? É quando mudar de cor. Então, sei lá, passar de verde para rosa. Quando passa de verde para rosa, ocorre o seguinte: passa de ácido, a solução passa de ácido para básico. Ou seja, eu consegui o que eu queria. É isso, né? Eu consegui o que eu queria. Eu consegui, de certa forma, descobrir a quantidade de base que eu preciso para reagir com a quantidade de ácido que eu tenho. É isso, basicamente. É isso, perfeito. Então, se eu já consegui, agora é só eu medir quanto que foi gasto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Repara. Tinha isso aqui tudo cheio, né? De titulante. Aí começou a pingar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e tal. Começou a pingar. Pingou. Foi pingando, foi pingando, foi pingando. Ponto de viragem, mudou a cor. Então aqui passou de verde, passou para rosa. Né? Passou para rosa. Agora a solução é básica. Agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso calcular quanto que foi gasto. Repara, por que é importante a gente ter uma pipeta, por exemplo, pipeta vai ser o nome da vidraria, né? Mas repara, por que é importante a gente ter aqui algo que é conta-gotas, para ser de gotinha em gotinha, para ser mais preciso, né? Assim que virou, irmão, tu já não perde tempo, tu já fecha a torneira, como pode até passar um pouquinho, mas repara, vai ser gotas que vão passar e acaba que não vai ser um efeito tão é, algo tão grande assim no efeito, beleza? E aí, repara, no início aqui tava cheio, foi pingando, foi pingando, foi pingando, foi pingando, foi pingando, foi pingando, mudou de cor, foi para roxo, então agora a gente fecha a torneira e termina a titulação. Só que tava cheio no início. Aí a gente vai ver que agora vai ter dado a diminuída aqui no volume. Vai ter caído. Então vai ter diminuído isso daqui. E aí a gente consegue calcular o volume disso aqui? Consegue, porque é graduado, né? Então aqui a gente, por exemplo, vai calcular o volume dessa bagaceira aqui. E como a gente sabe como a gente sabe que a concentração, né? O titulante, ele é algo de concentração conhecida. Como a gente sabe a concentração geralmente pode ser mol por litro, né? Número de mols por volume. Se a gente sabe o volume que foi preciso e a gente sabe a concentração, a gente consegue facilmente descobrir o número de mols que precisou da base aqui nesse caso, para reagir com ácido, beleza? Então se a gente tem um ácido e uma base, a gente consegue montar a equação desses dois, né? Tipo, sei lá, se o meu ácido for o HCl e a base for NaOH, eu consigo facilmente montar uma reação ácido-base deles, né? Por HCl mais NaOH, dando um sal, que é o NaCl, mais H2O, que é a água. Então eu consigo montar uma reação ácido-base estequiométrica. Agora, para a gente conseguir fazer o quê? Como é que eu consigo montar esta reação? E agora, né, sabendo o volume que eu gastei para reagir a base com o ácido, sabendo que eu sei a concentração, eu consigo calcular o número de mols que foi usado. Agora, montando a equação dos dois, né, montando a reação dos dois, eu consigo também determinar a proporção de mols do ácido para a base. Então, se eu sei, por exemplo, que é de 1 para 1, de 1 mol para 1 mol, se eu descobrir aqui que foi N mols usados da base, quantos mols vão ter sido usados do ácido, né? Aí eu descubro quantos mols foram usados do ácido, e assim, descobrindo o número de mols que tem do ácido e sabendo a quantidade, porque a gente consegue medir, obviamente, o volume que a gente tinha de titulado, o volume que a gente tinha de ácido, né? Então, sabendo o volume também do ácido, a gente consegue determinar a concentração, né? Porque a gente vai ter descoberto aqui nesse caso aqui o número de mols e a gente já vai ter o volume. O volume já vai saber porque, por exemplo, o Erlenmeyer vai ser graduado, pode ser graduado, a gente pode colocar, tipo, deixa eu colocar aqui 100 ml, tipo, então o volume é que a gente consegue medir. Então a gente já tinha um volume, conseguiu calcular o número de mols, agora a gente sim consegue calcular a concentração. Beleza? E é basicamente isso, né? É isso que eu botei, de certa forma, nessas etapas. Adicionar o titulado e o titulante nas hidrarias corretas, abrir a torneira para começar a pingar o titulante, né? Então a solução lá que vai fazer a titulação. Então pingar o titulante, lembra que eu falei de pingar? É basicamente isso, é um pinga, 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 até acontecer o quê? O ponto de viragem, que é o quê? Que é o momento quando muda a cor.
indicando que a solução mudou de caráter devido ao indicador ácido base. Então vai ser um momento em que eu consigo descobrir quanto de base eu precisei para reagir com o ácido, né? Beleza? Fecha essa torneira, contabiliza o volume gasto de titulante, né? O volume gasto naquele exemplo meu lá, de base. O volume gasto de base. Do básico, né? Da substância básica. Beleza? E aí, manter o titulado em constante movimento para homogeneizar a solução titulante mais titulado. É isso, né? Que eu já havia comentado, né? A gente pega lá o Erlenmeyer, por exemplo, e mantém ele em constante movimento para que esteja sempre homogêneo, né? Conforme for entrando aqui titulante na solução do Erlenmeyer, a gente já consiga padronizar toda a solução, de certa forma tornar as características da solução, né, homogêneas, né, de certa forma, em toda a sua extensão. E aí agora sim, acho que a gente pode voltar, obviamente agora, para as vidrarias, né, vamos lá. Função das vidrarias, repara, nas etapas da titulação, as vidrarias elas vão cumprir alguma missão. Então, a função A, que eu chamei aqui, é a função de medir o volume usado do titulante. Então, é aquele conta-gotas que a gente coloca aqui para pingar o titulante, e aí depois a gente conseguir pegar isso aqui. Então, é algo que a gente consiga contar gotas, né? Algo que a gente consiga contar gotas, algo que esteja graduado, beleza? Então, repara, essas duas realidades aqui não vão ser úteis, não vão ser nem um pouco úteis. Agora, essas duas aqui, meu amigo, vão ser bem úteis, tá? Essa aqui a gente chama de pipeta, tá? E essa que a gente chama de bureta. Beleza? Pipeta e bureta. E elas vão ser que cumpre a função A e cumpre a função A. Perfeito? Deixa eu apagar um pouquinho aqui desse desenho para liberar um pouco mais de espaço aqui para nós, tá bom? Então essa aqui é a pipeta e essa aqui é a bureta. Todas graduadas para a gente conseguir, depois que for fechar a torneirinha dele aqui, a gente conseguir ir lá para medir quanto que foi gasto, bonitinho, para calcular a concentração, para calcular o número de mols usado, partindo da concentração, tudo bonitinho, tudo no máximo esquema, beleza? E a pipeta também, as duas cumprem a mesma função, né? E a função B, armazenar o titulado, então precisa ser uma vidraria um pouco grande, que caiba um pouco mais de volume, e que permita que a solução fique rodando para manter a mistura de titulado mais titulante homogênea. Então, é algo também que, por mais que eu rode aqui, que eu mantenha... rapaz, não é um coração não. Por mais que eu mantenha ela rodando, o líquido ele não extravase, não derrame. Porque, repara, se eu pegar, por exemplo, um copo e ficar rodando ele, se eu pegasse um copo qualquer, irmão, ia sair negócio para todo quanto é lado, ia sair líquido, ia sair solução para todo quanto é lado. Agora, o Erlenmeyer, ele é uma vidraria pensada nisso, pensada em manter uma solução, ou o que tiver dentro dele, em constante movimento. Porque se eu rodar aqui, não tem para onde o negócio fugir, porque a boca dele é afunilada, né? A boca dele vai se afunilando. Então não tem, é difícil alguma coisa sair daqui. Porque por mais que queira sair, ó, a parede grossa dele aqui e tal, só tem uma saída e é muito difícil. Pô. É só se eu pegar a solução e ficasse fazendo um movimento de cima para baixo. Ficasse fazendo esse movimento para cá. Não tem como a gente fazer geralmente um movimento assim, né, para ficar misturando bonitinho. Então não teria como vazar. A mesma coisa no balão volumétrico, tá bom? Geralmente a gente usa para titulação o seguinte: bureta, geralmente é a combinação de bureta mais Erlenmeyer. Essa é a comum combinação de vidrarias que a gente usa na titulação, beleza? E aí, aqui é o Erlenmeyer, beleza? E ele vai cumprir a nossa função B, como eu já disse. Função B, armazenar o titulado e permitir que a gente consiga manter ele rodando. Por que tem que manter rodando, Lucas? Para que a gente consiga misturar toda a solução de uma vez por todas enquanto for caindo o negócio e já manter a solução homogênea, com todas as características em toda a extensão da solução já iguais, né, nas mesmas características. E esse daqui, então, ele chama de balão, a gente chama de balão volumétrico, tá bom? Balão volumétrico. Ele vai cumprir a nossa função B, beleza? Função B, tá bom? Agora a gente vai aqui, ó, só para uma rápida revisão de indicador ácido-base, beleza? Indicador ácido-base. O que são indicadores ácido-base? São substâncias que permitem que a gente identifique se uma solução ela é ácida ou básica.
apenas pela cor da solução. Aqui eu botei a escala do pH para a gente relembrar também as escalas de pH, que é a seguinte: quando o pH estiver entre 0 e 7, ou seja, pH maior que 0 e pH menor que 7, a solução é ácida. Se o pH estiver no 7, é neutro, tá? Ali nas faixas de 7, né? Mas pH 7 neutro, tá? Inclusive é o pH da água. Aqui, um exemplo de solução ácida é o suco de limão. Não, eu tenho um exemplo melhor que é o HCl, se eu não me engano, o pH dele é 2, tá bom? O pH dele é 2. E a solução básica? A solução básica ela tem o pH maior do que 7. Maior do que 7 e vai até 14, né? Porque a escala ela vai até 14 e é o máximo da escala, então é maior do que 7? É básico, tá bom? Pode fixar dessa forma. Então na verdade, você pode fixar da seguinte forma. Ó, menor que 7 é ácido, igual a 7. Opa. Menor que 7 é ácido, igual a 7 é neutro, e maior que 7 é básico. Assim acho que é melhor pra você gravar. E o principal indicador que a gente tem é a fenolftaleína, tá? A fenolftaleína, que é o seguinte: quando a solução está ácida, ela vai ter uma cor rosa, vai apresentar coloração rosa a solução. Quando a solução, na verdade, ela estiver básica ou neutra, vai ser uma solução incolor. Aqui eu só consegui colocar, né, o contorno, né, mas aqui é como se fosse para você ver que não tem nada aqui, né, que é incolor, basicamente, tá bom? Então, a fenolftaleína ela vai indicar o seguinte, vai indicar isso daqui. Se a solução tiver cor rosa, ácida. Se a solução tiver cor neutra não, desculpa, incolor, ou é básico ou é neutro. Então, olha só como é que funcionaria na prática. Peguei aqui minha pipeta. Misericórdia, isso aqui não parece uma pipeta nem... Beleza. Aqui é a torneirinha. Boto meu Erlenmeyer. Começo a minha titulação. Vou começar a fazer o seguinte. Vou começar a pingar aqui, mantendo o Erlenmeyer em constante movimento para que a gente consiga homogeneizar a solução, beleza? Vou pingando. E aqui a solução estava inicialmente, sei lá, estava inicialmente rosa. Então era uma solução que estava ácida. E aí eu fui pingando base. Beleza. Pinguei tanta base que a solução, de repente, papum, ela ficou incolor. E aí, pronto, pode fechar a torneira, porque agora a solução tinha colocado inicialmente fenolftaleína, saiu de ácido, foi para básico, e aí mudou, né? Agora o caráter, ocorreu o ponto de viragem. Quando ocorreu o ponto de viragem, fecha a bagaça, calcula o volume aqui gasto, para você calcular usando a concentração que você já sabe, o volume você calculou, a concentração você já sabe, você calculou o número de mols, joga na proporção estequiométrica lá da reação ácido-base que você vai montar, descobre o número de mols do ácido, como você sabe o volume do ácido, você calcula a concentração do ácido. Então é isso, né? A rápida recapitulação aqui é basicamente isso. Agora, a gente vai fazer umas questões. Depois que eu resolver essas 3 questões aqui, o que a gente vai fazer? Aí eu quero que você, sozinho, tente resolver uma lista de exercícios, né? Você pode gerar uma lista de exercícios do seu cursinho, de algum professor e tudo mais, mas tente resolver sozinho, treinar com mais exercícios, beleza? Vamos aqui treinar. Eu botei 3 questões, são 3 níveis de questões. Essa aqui é fácil, essa aqui é médio e essa aqui é difícil. Inclusive, se for reparar que ela é difícil, no início da aula eu olhei aqui, ácido diprótico. Ai, cacete, ácido diprótico. Meu Deus do céu, que isso, papai? O que é um ácido diprótico? É porrada, um ácido diprótico. Um ácido diprótico é porrada. Então, beleza? Faça os exercícios, né? Só... Se você já tem alguma experiência, tenta fazer essas 3 questões que eu coloquei aqui. Beleza? Tenta fazer pra gente conseguir avançar pra aula né? Antes de eu resolver, de mostrar aqui minha resolução. Fechou? E depois, obviamente, que resolver essas 3 questões aqui, vamos para uma... Pode montar uma lista, ou eu vou liberar uma lista para vocês também resolverem, beleza? Fechou? Então, vou finalizar essa aula por aqui. Vou dividir, né, em 2 aulas, assim, uma aula só para teoria e uma aula para a gente resolver essas 3 questões. Beleza? Enfim, vai ser isso. Vou finalizar essa aula por aqui. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tamo junto, viu, galera? Tamo junto.